existem muitas coisas em Paulo que me impressionam. Eu vou comentar algumas e quero os seus comentários. Pois não. Por exemplo, ele deixava claro sua vulnerabilidade, mas jamais se expunha. Aí eu vejo a necessidade de você deixar claro que você é pecador e carece da glória de Deus, mas não necessariamente ficar contando tua vida para todo mundo. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, dessa corrupção aqui? Tudo que eu não quero, que eu odeio, eu acabo fazendo. Então, a gente está falando de algo assim, cara, não é coisinha pouca. E aquilo que eu quero, eu acabo que eu não faço. Mas ele nunca deixava claro. O espinho na carne, Senhor, tira de mim. O que é? Ninguém sabe exatamente. Então, me permita depois entrar um pouquinho nesse? Não, é depois, não agora. Não. Então, o que eu entendo disso é que o apóstolo fala o seguinte: olha, sou vulnerável, sou um homem falível como qualquer outro, é por causa da graça de Cristo que eu estou de pé, mas também não tenho que ficar contando minha vida para você. Olha, Tiago, isso, eu tenho para quem prestar contas. Assim. Você está tratando de um assunto para mim muito importante. Porque, veja bem, há muitas pessoas que até hoje, a título de dar testemunho na igreja, ele conta a sua desgraça todinha, quase que com um certo orgulho de tantas loucuras que praticou. O testemunho do Wesley, das loucuras que ele conta. E às vezes gasta um minutinho. Às vezes gasta brincadeira. Não tem loucura nenhuma, gente. Nada. Às vezes gasta um minutinho para falar da graça. Paulo é o contrário, ele exalta a graça de Deus. Bom, mas muito bom esse exemplo. Ele foi, né? Ele admite que ele foi, né? Paulo, se você olha o contexto antes da conversão dele, eu uso duas figuras no meu livro, Paulo, o maior líder do cristianismo. Ele primeiro foi uma fera selvagem. E por que eu digo isso? Porque lá em Atos 9:1, quando diz que respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, porque estava indo prendê-los em Damasco, a palavra lá é exatamente a mesma usada para as feras selvagens. Eles atacam e devoram suas presas. Segundo, Paulo, diz o texto que ele encerrou, está lá em Atos 22, versículo 19, que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto para matá-los. Então, Paulo mandou matar muitos cristãos em Jerusalém. Então, ele foi um serial killer. Ele era um touro selvagem. Quando ele está contando pela terceira vez a conversão dele, ele diz que foi, naquela visão que teve a caminho de Damasco, o Senhor o derruba ao chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhão é um instrumento para amansar boi bravo. E às vezes, por que Paulo está dizendo isso? Porque a gente pensa, Tiago, que o Espírito Santo só começou a trabalhar na vida dele lá no caminho de Damasco. Isso não é uma verdade. Todas as vezes que Saulo, até então, entrava numa casa, conforme Atos 8:3, e arrastava homens e mulheres para lançá-los na prisão. Todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga e forçava os crentes a blasfemar, dizendo: ou você nega Jesus ou eu te mato. E esse crente preferia morrer do que negar sua fé. Era o Espírito Santo picando a consciência desse homem. Era Deus ferroando esse touro bravo. Chão. E grita das alturas: Saulo, Saulo, por quê? Então o Senhor, dura coisa te lança no chão. E grita das alturas: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Então, todo o registro, porque a conversão dele é narrada 3 vezes em Atos, que isso é feito, e ele abre o coração em Romanos 7, e vai dizer depois, lá em 1 Coríntios 1,13, que ele era um insolente, blasfemo e perseguidor, por isso considerava-se o menor apóstolo. Não é para exaltar o passado marcado pelo pecado, é para ressaltar e enaltecer a grandeza da graça de Deus que o alcançou. Eu acho que tem que ser essa perspectiva hoje. A gente não tem que fazer apologia do pecado, não tem que dar um testemunho e mexer com os porões da iniquidade, ficar dragando toda a sujeira do passado, trazendo tudo isso até que as pessoas vão querer se alimentar desse sangue, né? Que você sangra pra gente que quer só beber. Não vale a pena. O importante é mostrar a graça. A graça é maravilhosa. Agora, falando de graça, o apóstolo Paulo foi o grande especialista.
Para que serve a graça na prática? E aí eu vou fazer uma outra pergunta polêmica depois. Para que serve a graça na prática? A graça é para quê na prática? Pois bem. Então, veja bem. A ação do Espírito Santo é para uma coisa, poder de Deus é para a graça. Na prática é para quê? Veja bem, primeiramente a graça ela é fundamental para a nossa salvação. Não haveria nenhuma pessoa salva a não ser pela graça de Deus. Então, a graça é para salvação, número 1. Paulo diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Tá. Então, o que é graça? Vamos definir graça. Graça é um dom que eu recebo e que eu não mereço. Eu preciso, mas eu não mereço. Eu não fui salvo porque eu mereci ser salvo. Eu não fui salvo porque eu tenho créditos para ser salvo. Eu não sou salvo porque eu fiz obras suficientes para ser salvo. Não sou salvo porque eu pertenço à igreja A, B, C ou D. Não, salvação é um presente dado a quem não merece. Permita-me rapidamente ilustrar. Por favor. Havia no Rio de Janeiro um professor que estava cuidando de crianças carentes que moravam num determinado morro do Rio de Janeiro. Ensinando para eles reforço escolar, ensinando também Bíblia e tal. E ele percebeu que um dos alunos vinha descalço, com roupinhas muito, muito prejudicadas, e ele um dia resolveu ir numa loja, comprar roupas, calçado, material escolar, e subiu o morro para levar esse presente para aquela criança. Mas a criança, ainda numa região tão de periculosidade, com tantos problemas sociais, não sabia para quem eram os presentes. Então, ao ver o professor subindo, desejando aqueles presentes que pareciam tão bonitos, em embrulhos tão bonitos, pegou uma pedra e jogou no professor. Bateu na cabeça dele, ele desmaiou, ele pegou os objetos e correu para casa. O professor, tão logo melhorou, foi na loja, comprou tudo de novo, começou a subir o morro. Chegou até na casa desse menino. Bateu a porta, o pai veio atender. Muito constrangido em olhar e ver o professor ali, porque o pai sabia do problema. E aí o professor disse, olha, eu vim trazer esses presentes para o seu filho, ele é meu aluno. E o pai, muito constrangido e tomado um senso de remorso, disse, o meu filho não merece esses presentes. Foi o meu filho que atingiu o senhor com aquela pedrada. Ele não merece. O professor respondeu, é verdade, ele não merece. Mas ele precisa. Isso é graça. É o que eu não mereço, mas eu preciso. Mas além da salvação, a graça é fundamental para pavimentar os nossos relacionamentos interpessoais. Sem graça, nós vamos ser inflexíveis demais com os outros. Vou ser duro demais com os outros. E quando se há inflexibilidade, quebra. Qualquer pessoa dura demais, quebra. Um pai que é muito duro com os filhos, uma hora vai quebrar, vai romper essa relação. Né? Você pega uma estrutura, por exemplo, eu subi um dia que era então o maior prédio mais alto dos Estados Unidos, em Chicago, Sears Towers. Lá em cima balança. E por que balança? Para não quebrar. Você está numa ponte, seu carro para, aí começa a mexer, você vê que a ponte balança. Por que balança? Para não quebrar. O que é inflexível quebra. Por que a graça é importante? A graça é importante para que eu possa perdoar. Sem graça não tem perdão. Sem graça eu vou valorizar mais coisas do que pessoas. Quantas pessoas hoje gostam mais do carro do que dos filhos? Lisam mais o carro do que investem na educação dos filhos? Ou cuidam mais do carro que cuidam do cônjuge? Onde não tem graça, não tem perdão. Então, a graça ela é suficiente para nós, não só para a nossa relação com Deus, mas para a nossa relação conosco e uns com os outros.